até o versículo de número 5. Salmo de número 40, do verso de número 1 até o verso de número 5. Aleluia. Glória a Deus. Amém, irmãos? E assim nos diz a palavra do Senhor: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. E pôs um novo cântico na minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus. Muito verão e temerão e confiarão no Senhor. Verso 4: bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança, e que não respeita os soberbos, nem os que se desviam para a mentira. Muitos são, Senhor meu Deus, as maravilhas que tem operado para conosco, e os teus pensamentos nem se podem contar diante de ti. Eu quisera anunciá-los e manifestá-los, mas são mais do que se podem contar. Amém, irmãos? Os irmãos podem já sentar. Verso de número 4: bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança. Feliz o homem que põe no Senhor a sua confiança. Irmãos, Deus tem falado muito conosco através desta palavra, e Deus tem assim, irmãos, de uma forma tão especial, colocado no nosso coração um tema que tem sempre nos despertado para nos atentarmos à palavra de Deus. Você vai gravar essa frase que eu vou dizer para você nessa noite. Guarda no teu coração: a minha atitude de fé enviará a providência de Deus. Amém? Quem pode dizer assim? A minha atitude de fé enviará a providência de Deus. Irmãos, quando nós olhamos para a palavra do Senhor, nós vamos encontrar vários exemplos de homens, de mulheres que tiveram, irmãos, uma atitude de fé, que através da sua atitude de confiança em Deus, Deus operou um milagre na sua vida. Muitas das vezes, irmãos, queremos que Deus faça a nossa vida, que Deus opere, que Deus realize o milagre. Mas para isso, irmãos, devemos ter uma atitude de fé. Devemos, irmãos, confiar no Senhor e saber que Deus Ele é fiel, que Deus Ele opera maravilhas, que Deus Ele faz o impossível acontecer na nossa vida. Quando nós olhamos para o Salmo de número 40, quando nós olhamos para o escritor desse Salmo, quando Davi, ele fala essas palavras inspiradas pelo Espírito Santo de Deus, ele, com a sua alma, com o teu coração alegre, ele diz dessa forma: eu esperei com paciência no Senhor. Irmãos, a nossa irmã Daiane cantou um hino aqui, irmãos, que ela disse nas suas primeiras palavras a respeito da fila. Quando você vai num banco, você chega ali, você tem que pegar uma senha, você tem que esperar. Irmãos, e é algo que nenhum de nós gosta de fazer, é esperar. Quando você vai no banco, você tem que esperar. Quando você vai a uma consulta médica, você tem que esperar. Mesmo sendo particular, mesmo você pagando, você tem que esperar. E muitas pessoas, irmãos, nessa atitude de espera, ela não tem paciência. Porque o que é paciência, irmãos? Paciência é a capacidade de você esperar, suportar, sem reclamar. Irmãos, e quando você espera, você está confiando que aquilo que você está esperando vai vir na sua vida. E o salmista, ele diz dessa forma: Davi, conhecendo o Deus Todo-Poderoso, as maravilhas de Deus, ele diz dessa forma: eu esperei com paciência. E eu não reclamei, eu esperei
abençoar a nossa vida se nós tivermos paciência. Se nós demonstrarmos através da nossa atitude de fé que nós confiamos nele e que ele cuida da nossa vida. E ele diz dessa forma: eu esperei com paciência no Senhor. Irmãos, esperar com paciência não é você esperar por alguém, ou você esperar que alguém possa fazer algo pela sua vida. Mas esperar com paciência é você entender que aquilo que você está esperando, você sabe que vai vir e você não vai reclamar, porque no momento certo Deus vai enviar o socorro na sua vida, ainda que dependa de alguém, ainda que precise Deus mover o coração de alguém para te abençoar. No tempo de Deus, Deus vai operar um milagre na sua vida. Glória a Deus. Então, irmãos, a palavra do Senhor nos diz que através dessa atitude de fé de Davi, Deus se inclinou para ele e ouviu o clamor dele. Irmãos, o que nos chama a atenção nesse salmo, um salmo bem lido e conhecido e bem recitado pelos servos de Deus, é que Davi, ele disse assim: Deus, ele ouviu o meu clamor. Irmãos, imagine uma pessoa esperando com paciência. Quando você imagina dessa forma, irmão Ciro, você está imaginando que a pessoa está esperando com paciência, ela está quieta, ela está parada, ela está ali sossegada. Mas a palavra do Senhor nos diz que Davi estava esperando com paciência, mas a atitude dele era de quê? De clamar a Deus. Eu sei que Deus vai fazer, eu sei que Deus vai operar na minha vida, eu tenho paciência, eu não vou reclamar, mas eu vou clamar ao Senhor, eu vou buscar o Senhor, eu vou interceder, eu vou fazer um clamor diante do meu Deus, porque eu sei que Ele vai ouvir a minha oração. Glória a Deus. Então, irmãos, Deus, ele pega Davi e tirou ele de um charco de lodo. Deus, ele firma os pés, irmão. Irmãos, quem espera com paciência não vacila. Quem espera com paciência não toma decisão errada. Quem espera com paciência, espera a hora de Deus, que Deus vai pegar ele e vai firmar os passos dele, vai direcionar a vida dele e vai mover aquilo que ele está precisando na sua vida. Então, irmãos, essa é a atitude que Deus tem a realizar na vida daquele que espera. Irmãos, o profeta Isaías disse, usado por Deus para o povo de Israel, que desde a antiguidade não se viu. Desde a antiguidade, irmãos, o profeta Isaías, ele começa a falar para aquele povo que era para eles imaginar que nunca viu um Deus como o nosso Deus. Nunca se percebeu, com os olhos se viu, nem com o ouvido se ouviu, nunca se ouviu dizer a respeito de um Deus tão grande como o Deus de Israel, que trabalha a favor daquele que nele espera. Aleluia. Então, irmãos, se você espera em Deus, pode ter certeza que Deus está trabalhando a seu favor. Glória a Deus. Deus, irmãos, ele trabalha a favor daquele que espera nele. Você não está esperando na presidente, você não está esperando no governo deste país, você não está dependendo do seu patrão, mas você está esperando com paciência no Senhor. Mas a sua espera tem uma atitude de clamor. Esse tempo que você está esperando move no coração do servo de Deus uma atitude de fé. Irmãos, todos os servos de Deus que alcançaram a vitória tiveram uma atitude de fé. Tem muitas pessoas que querem receber de Deus algo, mas não tomam atitude. Não crê, irmãos. Deus, ele nos chama a atenção através da palavra dele, que ele está sempre pronto para nos abençoar. Deus, ele não está com as mãos dele encolhidas, nem os ouvidos dele tapados para que não possa ouvir a nossa oração. Deus está pronto a nos ouvir. Mas é nossa atitude de fé. Será, irmãos, que vamos esperar murmurando, reclamando? Ah, se Deus não fizer, eu vou sair da igreja. Ah, se Deus não fizer na minha vida, eu vou abandonar o Senhor, eu não vou servir mais o Senhor. Mas eu quero dizer para você que Deus
não vai realizar um milagre na vida dessa pessoa, porque ela não tem atitude de fé. Ela espera que Deus faça algo por ela, mas ela não toma atitude de fé na sua vida. Então o salmista, ele disse aqui no verso de número 3, ele pôs um novo cântico na minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão e temerão e confiarão no Senhor. Irmãos, através do milagre que Deus realizar na sua vida, muitos vão olhar para a sua vida e vão ver, e vão temer a Deus, e vão adorar o Senhor, e vão confiar no Senhor, através da sua atitude de fé. Irmãos, é muito importante a nossa confiança em Deus. Ainda, irmãos, que o tempo pareça que não passe, ainda que a bênção pareça que não vai chegar na nossa vida, mas eu quero dizer para você que Deus, no tempo dele, ele realiza um milagre na nossa vida. Então, irmãos, quando eu olho para o salmista Davi recitando essa oração, esse cântico maravilhoso, eu imagino Davi diante de Golias. Irmãos, é uma história tão conhecida, mas a palavra do Senhor nos diz que 40 dias o exército dos filisteus estava afrontando o exército de Deus, o povo de Israel. E Davi, irmãos, ainda jovem, Davi é enviado ali para a frente daquele exército para levar mantimento para os seus irmãos. Para aquele exército ali, Davi foi enviado ali e chega diante daquele exército e fica sabendo da notícia. Tem um gigante aí, tem um homem aí muito alto, forte, que está afrontando o exército aqui do povo de Israel, mas não tem ninguém que lute contra ele. Não tem ninguém que tenha uma atitude de coragem para poder enfrentar esse gigante. O rei Saul vai dar a sua filha, o rei Saul vai dar riqueza para esse homem que tiver coragem de enfrentar esse gigante. Irmãos, os irmãos de Davi estavam ali, homens fortes, ali estavam muitos soldados fortes, já treinados na batalha, mas Davi olha para aquele exército e olha para aquela situação que eles estavam enfrentando e tem uma atitude de fé e diz dessa forma: quem é esse circunciso para enfrentar o exército de Deus vivo? E ele chega diante de Saul e fala: Saul, eu vou enfrentar esse gigante. E Saul fala assim com ele: Mandel, você não pode, você é jovem. Irmãos, mas a atitude daquele jovem mudou a circunstância daquele exército de Israel. A atitude daquele jovem, que era para aqueles homens já formados eles não tiveram, mas a atitude daquele jovem mudou a circunstância. E Saul pega a roupa e quer colocar em Davi. E Saul fala assim: não, Davi, não dá certo, não vai dar certo. Davi fala assim: não, eu estava no campo apacentando as ovelhas do meu pai, e vinha o urso, vinha o leão, e eu agarrava deles e matava eles, porque assim como Deus me deu a vitória ali naquele campo, Deus vai me dar a vitória através da luta contra esse gigante. Aleluia. Irmãos, atitude de fé. E Deus coloca no coração de Davi aquela coragem. Por quê, irmãos? Porque ele era melhor do que os outros? Não, porque ele teve atitude. Atitude de fé. Então, aquele rei Saul, homem de guerra, ele fala assim: o Senhor vai contigo então. O Senhor vai contigo. Mas Davi, antes de Saul dizer essas palavras, Mandel, ele já sabia que o Senhor era com ele. Tanto que quando Davi chega para enfrentar aquele gigante, ele fala assim com ele: você vem contra mim com lança, com espada, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos. Davi, irmãos, teve uma atitude de fé. E Deus mudou a situação daquele povo. Davi enfrentou, mesmo na sua simplicidade, ele não teve como vestir aquela roupa, porque não havia roupa adequada para aquele jovem, mas ele estava revestido com a armadura de Deus. Ele tinha no coração dele, irmãos, a certeza que Deus daria para ele a vitória. Então, quando ele diz assim: eu esperei com paciência
esperar porque eu sei que na hora certa Ele vai se inclinar para mim. Aleluia. Então, irmãos, atitude de fé. Verso de número 4. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança. Irmãos, feliz será nós se nós colocarmos a nossa confiança no Senhor. Que não respeita os soberbos nem os que se desviam para a mentira. Eu não me importo com o que eles vão falar de mim, com aqueles orgulhosos, com aquelas pessoas que se levantam, que falam mentira contra mim. Eu não respeito a palavra dele, mas eu respeito a palavra do Senhor, porque Deus é na minha vida. Feliz o homem que confia nas palavras do Senhor, irmãos. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança. A palavra do Senhor, irmão, nos diz no Evangelho de Lucas, capítulo de número 17, que Jesus começa a falar com seus discípulos a respeito dos escândalos que iriam acontecer na caminhada. Muitos iriam escandalizar o nome do Senhor, mas a palavra do Senhor nos diz que Jesus fala com eles assim: ai daqueles que escandalizar o Evangelho. E Jesus começa a falar com eles assim: vocês têm que perdoar, vocês têm que amar o seu próximo. Se o teu irmão pecar contra você 7 vezes, você tem que perdoar ele. Mas os discípulos falam com Jesus assim: Senhor, aumenta a nossa fé. Irmãos, os discípulos dizem para o Senhor: aumenta a nossa fé. Jesus diz para eles assim: se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, vocês vão dizer para essa moreira: arranca-te daqui e lança-te no mar, e ela vai te obedecer. Irmãos, você não precisa de uma grande fé, você precisa ter uma atitude de fé. Se você já tem fé, irmãos, às vezes as pessoas falam assim: mas o irmão tem mais fé do que eu. Não, irmão. A fé vem do nosso coração através de ouvir a palavra de Deus, mas tem irmãos que têm mais atitude de fé do que o outro. Às vezes o irmão confia no Senhor, sabe o que Deus faz, mas ele não tem atitude, irmãozinho. O irmão, ele conhece Deus, ele sabe sobre Deus, ele já experimentou o milagre de Deus, mas ele não tem atitude. Jesus falou com eles: vocês não precisam aumentar a fé de vocês precisam ter atitude de dizer, de tomar posse do milagre na vida de vocês. Aleluia. Então Jesus disse para eles assim: se nós fizermos só o que for mandado, nós somos os servos mais inúteis. Às vezes, irmãos, nós viemos na igreja: eu estou na igreja todo dia, eu estou orando, Deus não me abençoa. Eu venho na igreja todo dia, eu leio a Bíblia e Deus não me abençoa. Irmãos, Deus quer te abençoar, Deus tem que te abençoar. Mas para isso você tem que ter uma atitude de fé. Porque ler a Bíblia, vir na igreja, orar, irmãos, é nossa obrigação como servo de Deus. O servo de Deus, ele lê a Bíblia, ele ora, ele vem nos cultos. Mas, irmãos, atitude de fé nem todos têm. Às vezes a palavra de Deus está sendo pregada, tem uns que estão tomando posse da vitória, eu creio, volta para casa determinando a vitória, eu sei que Deus vai fazer, eu vou esperar com paciência, eu vou confiar, porque eu sei que Deus vai agir. Às vezes a pessoa sai daqui, tem pessoas que podem sair daqui e chega em casa e esquece da palavra e fala: não tem jeito. A minha vida já não tem jeito, meu esposo não tem jeito, meu filho vai morrer nas drogas. Não, irmãos. Atitude de fé. Jesus disse para os seus discípulos: vocês não precisam ter uma grande fé, vocês têm que dizer, ter atitude de fé. Então, irmãos, se formos falar aqui das maravilhas de Deus, de homens que experimentaram o milagre de Deus, nós vamos ficar aqui muito tempo. Mas essa é a palavra que Deus colocou no nosso coração: a minha atitude de fé enviará a providência de Deus. Então tenha atitude de fé, espera com paciência, mas espera clamando ao Senhor, buscando ao Senhor, declarando que a vitória é sua em nome do Senhor Jesus Cristo, porque Deus, ele se inclina para nós. Deus, irmãos, quando você abre a sua boca, Deus já está atento ao que você vai orar, ao que você vai pedir. Mas a nossa atitude de fé vai determinar o milagre na nossa vida. Assim como aconteceu com Bartimeu, aquele cego, irmã Neuza. Jesus estava passando ainda caminho de Jericó,
E a palavra do Senhor nos diz que ele ouviu que Jesus estava passando. E a palavra do Senhor, irmão, nos diz, pastor Paulo, que ele clamava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E a multidão falava com ele assim: cala a sua boca, porque ele não vai ouvir. Irmãos, e quanto mais a multidão mandava ele calar, mais alto ele gritava. Então, irmãos, a atitude de fé daquele cego fez com que Jesus parasse e mandasse chamar ele e falou com ele assim: o que queres que eu te faça? Eu estou aqui para fazer o que você quiser. Irmão, se ele desse ouvido às palavras da multidão, aos soberbos, aos orgulhosos que estavam ali, ele iria morrer cego. Mas não. Ele falou assim: não, vocês podem mandar eu calar a boca, eu vou gritar mais alto ainda. E ele falou: Senhor, eu quero ver. Eu quero ver. E Jesus realiza um milagre na vida dele. E muitas das vezes Jesus falou para essas pessoas assim: seja feito conforme a tua fé. A tua fé te salvou. Assim como ele disse para aquela mulher do fluxo de sangue: a tua fé te salvou. Então, irmãos, vamos nos colocar de pé. Eu vou orar pela sua vida. Às vezes você tem se sentido derrotado.